Boa noite. Vão entrando. Hoje eu vou começar a live ao ar livre, né? Como foi a última live. Te convido a assistir essa live também no quintal de casa, na janela de casa, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Gilce. Eu convido você a assistir essa live no quintal de casa, na janela de casa, ao ar livre, tá bom? Vão entrando. Dentro de 1 minuto eu começo a falar sobre estresse e emagrecimento. Por que pessoas estressadas têm dificuldade de emagrecer? E é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Boa noite, Beli. Cliquem aqui no aviãozinho no canto inferior direito da tela e já manda para pelo menos 3 pessoas que você conhece que precisam de ajuda nesse quesito de gerenciamento de estresse, em controle do estresse, emagrecimento. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eli. Boa noite. Bom, então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre estresse, por que pessoas estressadas têm dificuldade de emagrecimento. Você já ouviu falar em cortisol? Você sabe o que é isso, cortisol? Comenta aqui pra mim se você sabe o que é cortisol. Já ouviu falar nesse nome? Algum médico, alguma pessoa da área da saúde que você conheça? Ou você mesmo que estuda por conta própria, que tem interesse nessa parte de saúde, longevidade, qualidade de vida. Você sabe o que é cortisol? Comenta aqui pra mim. Bom, cortisol é mais conhecido como hormônio do estresse, mas na verdade é um hormônio fundamental para nossa vida e para nossa sobrevivência. Boa noite. O nosso genoma, o nosso DNA, isso, a Gilce falou que é o hormônio do estresse. Isso mesmo, é considerado o hormônio do estresse. Boa noite, Rose. Mas o cortisol, ele também é muito importante para a nossa sobrevivência. Inclusive, quando estamos no leito de morte, o último hormônio a ir embora quando morremos é o cortisol. Porque até o último segundo de vida, o nosso corpo está produzindo cortisol para nos tentar manter vivos pela nossa sobrevivência. Então é sim um hormônio muito importante para a nossa sobrevivência. O nosso DNA, o nosso genoma, é como se fosse um código de barras. E nesse código de barras tem informações falando quais são as informações que serão feitas no corpo e as que não serão feitas, ativadas ou desativadas. E esse genoma, essas informações, o nosso código de barras, foi preparado para a era da nossa ancestralidade. O nosso DNA, a nossa saúde, o nosso organismo não é preparado para os dias modernos, não é preparado para lidar com o que a gente tem hoje. E é por isso que a gente sofre as consequências de uma era que o nosso organismo ainda não sabe lidar. Por exemplo, o cortisol, que antes... Boa noite, Marcela. Boa noite, Patrícia. Boa noite, JP Carneiro. Que bom ter vocês aqui. Eu convido cada um de vocês que estão me assistindo a assistir essa live em um ambiente aberto. Eu tô aqui no quintal, então eu quero que você assista ou no quintal de casa ou na janela de casa, tá? Eu prefiro que seja num ambiente
aberto, tranquilo. Principalmente porque hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de estresse. Nós vamos falar como o estresse atrapalha no processo de emagrecimento. Então, voltando à questão do nosso código de barras, do nosso DNA, as informações para nossa sobrevivência e para nossa vida, que foi feito para a era antiga e não para a modernidade. O cortisol, que é mais conhecido como hormônio do estresse, ele acompanha a luz do sol. O pico maior desse hormônio acontece pela manhã. Por quê? Porque na ancestralidade, na era antiga, amanhã, quando o sol nascia, era o momento que a gente precisava correr para poder caçar, pescar, procurar comida para nossa sobrevivência. Então, é o pico de cortisol, é no período da manhã. Esse hormônio é produzido ao longo da noite. Então, pra gente acordar bem disposta e pronta para lutar pela nossa vida, que hoje na era moderna é trabalhar, né, correr atrás do que é nosso, a gente precisa ter tido uma boa noite de sono para conseguir produzir esse hormônio para ter o pico dele pela manhã. Então, hoje, como a gente tem luz artificial, né, que simula a luz do sol e que confunde o nosso DNA, confunde a nossa cabeça, o nosso cérebro, o nosso organismo, né? O que acontece é que de manhã a gente tem um pico de cortisol e o normal é ao longo do dia esse hormônio ir caindo pra gente conseguir dormir à noite, ter uma boa noite de sono e ao longo da noite esse hormônio ir novamente sendo produzido para dar o pico novamente pela manhã. E o que acontece é que a gente tem luz artificial, a gente tem aparelho eletrônico, eu tô aqui de frente a um celular, a gente tem computador, a gente tem a luz, a eletricidade de casa. Na era antiga, uma luz no meio da noite, o nosso organismo entendia como risco, né? Para nossa vida, para nossa saúde. Por quê? Porque poderia ser o olho de um animal predador, por exemplo. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Sheila. Então, o nosso organismo parava, né, de produzir melatonina, que é o hormônio indutor do sono, nos mantinha acordados, né, nesse período de luz na nossa retina, o nosso olho percebe a luz, né, e reduzia a produção dos hormônios, né, nesse momento de luz. E hoje, como a gente tem acesso à luz o tempo todo, além da luz do sol, isso desequilibra, né, a nossa produção hormonal. E isso estressa o nosso corpo. Quando eu falo de estresse aqui nessa live, eu quero dizer estresse muito mais metabólico do que estresse de ficar com raiva, estressada. O que eu quero dizer é um estresse para o nosso corpo, um estresse mais metabólico para o nosso organismo. Boa noite, Tiana. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem que nos organizar para poder conseguir ter mais saúde e mais tempo de vida, mesmo estando vivendo em um ambiente moderno que o nosso organismo não está preparado. Nos últimos 200 anos, depois da Revolução Industrial, foram surgindo muitas coisas e a gente sabe que a evolução do Homo sapiens, do ser humano, do organismo, né, do ser humano até chegar hoje, demorou muito mais tempo do que esses últimos 2 anos da desses últimos 200 anos da Revolução Industrial, que começou a ter mais tecnologia, mais modernidade, que o nosso organismo ainda não se adaptou a isso.
Então, quando nós falamos em gerenciamento de estresse, eu falo da gente aprender a lidar com a modernidade, mesmo o nosso organismo não estando preparado para isso. E aí, quando a gente entende que o nosso organismo não está preparado para isso, a gente começa a simular no nosso dia a dia a era antiga, o que os nossos ancestrais faziam para a gente conseguir ter mais saúde. Por exemplo, quando a gente acorda de manhã e não comemos, se a gente faz jejum, eu prefiro particularmente fazer jejum à noite do que pela manhã, porque de manhã a gente tem estudos, né, mostrando que quem toma café da manhã, um bom café da manhã, ao longo do tempo, tende a manter um peso saudável mais do que pessoas que não tomam café da manhã. Porque geralmente quem não toma café da manhã tende a comer mais, principalmente no final da tarde, porque não começou o dia, né, trazendo nutrientes para o seu organismo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em jejum, eu prefiro, tanto para mim, né, eu faço à noite, prefiro fazer à noite, e aí eu não janto ou janto cedo para eu ficar à noite sem comer e no outro dia eu comer novamente. O jejum é uma simulação da forma como os nossos ancestrais viviam, porque eles não tinham comida disponível o tempo todo. E o jejum é uma forma que o nosso organismo tem de renovar as nossas células, de ao invés de gastar energia quebrando os alimentos que estão no nosso trato gastrointestinal, perceber o que está acontecendo de errado no nosso corpo para poder fazer uma renovação celular. Boa noite, boa noite. Ó, quem entrou agora, eu tô fazendo a live aqui ao ar livre e eu convido você a assistir essa live também no quintal de casa, ao ar livre ou na janela de casa, porque nós estamos falando sobre estresse, gerenciamento de estresse e como, com certeza, a maioria de vocês, assim como eu, trabalhou o dia todo, é muito importante a gente ter esse tempo para poder ficar, né, fora de ambiente fechado. Aí, o fato de você assistir essa live em um ambiente aberto, já começa aí o gerenciamento do estresse. E quando eu falo estresse aqui, eu quero dizer muito mais estresse metabólico para o nosso organismo do que estresse mental em si. É claro que quando a gente faz o gerenciamento de estresse, consequentemente, a nossa mente também, né, tem um certo alívio. Mas o que eu quero dizer é correção do nosso organismo, estresse metabólico mesmo. Então, voltando para a questão do jejum, é isso que eu falei. É uma forma aí de simular a nossa ancestralidade. Boa noite, Lorena. Outra forma de... Boa noite, Adila. Mas, enfim, porque, né, tem várias formas da gente simular a nossa ancestralidade, entrar aí nesse gerenciamento de estresse, como, por exemplo, ter contato com a natureza. Que hoje o ser humano vindo, né, para a cidade, construindo, né, cidades e vivendo em sociedade, o ser humano, ele está tendo muito pouco contato com a natureza. E a natureza é o que nos ajudou a evoluir ao longo dos anos, ao longo da nossa evolução. Então, nós precisamos manter o contato com a natureza para nos mantermos saudáveis, tanto fisicamente quanto mentalmente. Fora a questão energética também, né, de átomos mesmo, que com a natureza, principalmente
colocando o pé na terra, a gente consegue fazer uma troca de cargas elétricas com a natureza. Outro grande problema com a modernidade foi o fato de a gente usar sapatos de borracha, com borracha. Porque a borracha, ela é um isolante elétrico. E antes a gente tinha essa troca de energia com a terra, né? Pisando mesmo na terra. E hoje, com os sapatos isolantes, né, de borracha, a gente tem essa dificuldade de trocar. Então, colocar o pezinho na terra, tirar do sapato pelo menos 10 minutos por dia, nos ajudam também nessa correção de troca elétrica e manter o nosso corpo saudável ao longo dos anos. Outra questão em relação à dificuldade do emagrecimento por causa do estresse é porque o estresse, o nosso corpo, quando ele começa a produzir cortisol constantemente, o nosso corpo entende situação de risco constante. O problema do cortisol, do hormônio do estresse, não é o pico dele. É normal a gente ter picos de cortisol ao longo do dia e em situações necessárias, é normal para nossa sobrevivência. O problema é quando esse hormônio se mantém constantemente alto, constantemente o nosso corpo entendendo que nós estamos correndo risco de morte. Esse é o problema. E aí, o corpo começa a quebrar músculo, a quebrar constantemente, né, as nossas células, a lesionar, consumir a nossa energia constantemente e ainda estocar gordura. Por quê? Porque a gordura para nossa ancestralidade e para o nosso corpo hoje também é uma forma de proteção. O nosso corpo estoca gordura, né? Estoca energia para poder conseguir usar essa energia em uma situação futura necessária, que o corpo pensa, né? Vai que amanhã eu não tenho comida. Vai que amanhã eu passo por uma dificuldade, porque o corpo foi preparado para ancestralidade. Pense nisso, na era das cavernas, não tinha comida disponível o tempo todo. E aí, com a comida refinada, aquela comida de 3 em 3 horas, isso acaba fazendo o corpo estocar, né, energia, sempre achando que um dia vai faltar, mas que não falta. Infelizmente, eu sei que nessa pandemia, depois dessa pandemia, tem muitas famílias passando fome, tem muita gente com dificuldade mesmo do básico, de alimentação. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas que eu tô conversando aqui, não é o caso, né? Eu acredito nisso. Se for o seu caso, né, vamos conversar. É outra história, não é sobre isso que eu tô falando, sobre a fome mundial. O que eu tô falando é comer além do necessário. E o corpo estocar aquilo, sempre pensando que um dia pode faltar. E na maioria das vezes, né, geralmente para as pessoas que eu tô conversando aqui, não falta comida. Então, o que acontece é que toda capa de gordura no nosso corpo é uma forma de proteção. O nosso corpo usa esse estoque de gordura para nos proteger, para guardar para uma necessidade futura. E esse acúmulo de gordura, boa noite, boa noite. E aí que tá a relação do estresse constante. Boa noite, Lorena, Pedroca, Lázara, sogrinha, Zeni tá aqui também, meu pai, minha mãe. Muito obrigada a todo mundo, viu? E quando a gente fala em estresse e dificuldade de emagrecimento, é a partir daí que a gente entende que se o nosso corpo está em estresse constante,
o nosso corpo está em estresse constante, ele tem sim, você vai ter sim dificuldade de emagrecer, porque ele está sempre estocando gordura como uma forma de proteção, como uma forma de reação ao estresse constante que você está causando ao seu corpo. E aí, o que causa estresse metabólico constante para o nosso corpo? Sabe algo que causa muito estresse para o nosso corpo e que a maioria das pessoas vivem no automático e que nem ligam para o que está acontecendo? É em relação a trabalhar no que não gosta. Quando a gente não vive o nosso propósito, quando a gente não acredita no que a gente está fazendo aqui na Terra, isso gera um estresse muito grande para o nosso organismo e para a nossa mente. E esse estresse, a pessoa, né, que passa por isso, que não vive o seu propósito, que não acredita, né, no trabalho que ela desempenha aqui na Terra, ela vive, né, em estresse constante e ela não consegue fazer gerenciamento de estresse. Mesmo no dia a dia, acontecendo situações estressantes que acontecem para todo mundo, quando a pessoa não vive o propósito, o ikigai dela, né, o equilíbrio, o que ela acredita, o que ela confia, o caminho que ela tá seguindo, ela realmente acreditar no que ela tá fazendo, que ela tem um propósito, né, nessa terra, isso gera um estresse constante e a pessoa não consegue gerenciar o estresse. Enquanto ela não equilibra a vida dela, ela não equilibra, ela para, né, pra organizar o que ela tem que fazer e seguir o caminho que é dela, aquele propósito vai ficar gritando dentro da pessoa, isso gera um estresse constante, a falta de propósito, isso é comprovado, tá? A gente tem no mundo as blue zones, as áreas azuis, né? Com pessoas, que são os locais no mundo com mais pessoas centenárias, com a população que tem mais de 100 anos. São essas zonas azuis no mundo. E esses estudos que eu tô falando do Ikigai, do propósito, da importância da missão no mundo, para conseguir fazer um gerenciamento de estresse, esses estudos sobre isso foram feitos nas blue zones, né? Nas zonas azuis com maiores centenários do planeta. Então, a gente consegue entender hoje que é muito importante a gente seguir uma carreira que a gente realmente acredita, que a gente realmente está fazendo o que é pra gente fazer, né, nessa terra. Outra questão que também está muito relacionada a estresse metabólico são carboidratos refinados, né? São aqueles carboidratos e alimentos processados que eu sempre falo nas lives, sempre falo nos stories, eu sempre comento dos processados, que nós temos que consumir a nossa alimentação majoritária, em maior quantidade, alimentos in natura, alimentos minimamente processados, com o mínimo de adição de aditivos químicos, conservantes, acidulantes, estabilizantes, calorias. Esses alimentos processados, ultraprocessados, são muito concentrados em caloria, são muito inflamatórios para o nosso corpo e isso acaba gerando um estresse metabólico constante para o nosso corpo, principalmente se a pessoa consome alimento processado de 3 em 3 horas, que seria a barrinha de cereal. Dependendo da barrinha de cereal, dá uma olhada lá no rótulo. Se tem muito ingrediente naquela barrinha de cereal e você consome de 3 em 3 horas, você está gerando um estresse metabólico gigantesco e constante para o seu corpo.
Tá boa a live? Comenta aqui pra mim se tá interessante, se tá dando pra entender, se tá clara. Comenta aqui pra mim, eu quero um feedback de vocês. Nós estamos quase terminando. Na verdade, eu passei 5 minutinhos, né? São 20 minutos de saúde, das 7h20, das 19h20 às 19h40. Mas vamos finalizar o que eu comecei. Boa noite, Bruninha. Tá legal? Tá bom? Comenta aqui pra mim. Tá clara a live? Tá dando pra entender? A Lorena falou que tá muito bom. Fico feliz, Lorena. E todo mundo, tá bom? Tem mais gente aí assistindo? Ó, a Tiana tá falando top. Então tá bom, vou finalizar. Está ótima, excelente. Então, outra questão, sedentarismo, né? A gente sabe que o corpo humano foi feito para movimentar, para caminhar, para correr, para se mexer. E se nós estamos sedentárias e sedentários, parados, né? Cada vez mais sentados, então, isso gera, sim, um estresse metabólico para o nosso organismo e um envelhecimento precoce das nossas células. Bom, então, por hoje, é isso que eu tinha que falar, que eu tinha para falar com você, né, sobre gerenciamento de estresse, a dificuldade do emagrecimento em quem tem um estresse metabólico constante. Se você ainda não está na minha lista VIP DNA da Saúde, me manda um direct no final dessa live. As lives não estão ficando salvas aqui no Instagram. Eu deixo as lives disponíveis para quem está na minha lista VIP assistir quando quiser. A lista VIP é gratuita para todo mundo que tá aqui comigo. Me mandar o direct e entrar, né? Quem já está no DNA da Saúde, manda aqui no hashtag, nos comentários. Eu sou o DNA da Saúde. Manda aqui pra eu ver quem tá lá. Quem não tá, me manda direct que eu vou te mandar o convite para você participar junto com a gente. No final, né, dessa live, vou deixar disponível pro DNA da Saúde. E eu vou mandar também, deixar lá 3 técnicas de gerenciamento de estresse para você colocar na prática no seu dia a dia. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem às 19h20.